Então, fiz as derivadas, coloquei algumas a mais, inventei um pouco. Por exemplo, f de x é uma notação para uma função que varia conforme o x varia. Ponto, beleza. Qual é a derivada de 8? Você tem que lembrar que tem uma regra, que é a regra da constante. O que é a derivada? A derivada, um outro nome para ela, é taxa de variação. Ou seja, é quanto ela varia. Uma constante, ou 8, ou, por exemplo, e ao quadrado, ou π, e é um número que vale 2,7, alguma coisa. É algo que já existe. E π, 3,14. São constantes, ou seja, não variam. Ou seja, a derivada para isso é zero, para esses três primeiros que eu fiz. Porque são constantes. Constante não varia, então a derivada é zero. Ou a taxa de variação é zero. Agora, a derivada de x à oitava. Você tem que sempre se atentar em ver, por exemplo, f de x. Ver entre parênteses aqui sobre o que a função está variando. Aqui está variando conforme x varia. Então você tem que se atentar a isso. Conforme o x varia, minha função varia. Já nesse caso aqui eu fiz outro, ó, f de t. A função varia conforme o t varia. Ou não necessariamente não precisa ser f. Pode ser p de x, j de x. Entendeu? Você tem que sempre se atentar, olhar a função e ver sobre o que ela varia. Agora, por exemplo, f de x é igual a x oitava. Essa regra é uma regra chamada regra do tombo. Nessa regra a gente vem, olha para o expoente 8 e tomba ele multiplicando o x. 8 multiplicando o x. E o expoente que vai colocar aqui é o que está aqui menos 1. 8 menos 7. 7. 8x a sétima. Mesma coisa aqui. Aqui, no caso, varia em função de t. E como que a gente coloca uma notação de derivada? A gente copia aqui f, e como é derivada, f', que é esse negocinho aqui, linha do que está variando, t. Se fosse x, f' de x. Ou se fosse j, j' de x, de tal. Qual é a derivada de t elevado a 12? Que é a regra que eu uso, a regra do tombo. Tomba o 12, multiplica o t, e o que eu faço com o expoente? É o 12 menos 1, ou seja, 12t elevado a 11. Show! E esse p de x igual a 1 sobre x à quarta. Aí como que eu represento? Eu represento como p' de x. E como que eu trabalho com esse cara aqui? O jeito mais fácil é você passar esse denominador para cima. Vai ficar o 1 vezes o denominador que você passou para cima, x. Como aqui está 4 positivo no expoente, passando para cima fica 4 negativo no expoente. O que eu faço? Uso a regra do tombo. Deixo 1 lá, ou se quiser apagar, só estou deixando por conta de didática para poder fazer o entendimento. Tombo menos 4 vezes, fazer aqui na linha de baixo. Mantenho 1 vezes menos 4, que multiplica x e o expoente. É o expoente que estava lá, menos 4, menos 1. Menos 4 menos 1, menos 5. Posso deixar assim? Poder eu posso, mas os professores pedem para voltar no estado original. Então vamos fazer aqui. Quanto que 1 vezes menos 4? Menos 4. E eu tenho que passar esse x a menos 5 para baixo. Dividido por x. Se está negativo em cima, quando passa para baixo fica positivo. X elevado à quinta. E essa é a resposta.